Oi, gente! Vamos começar mais uma aula e hoje eu trouxe o tema para conversar um pouquinho com vocês sobre realizar os movimentos ou não em relação aos membros superiores no primeiro dia de pós-operatório do câncer de mama. Eu poderia colocar esse tema até naquela aula de mitos e verdades que já apresentei há uns dias atrás, mas eu resolvi trazer separado porque gera muito mais discussão, muito mais conflitos em cima desse tema propriamente dito, tá? Então, como eu já me apresentei das outras vezes, eu sou Érica Fabro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia e estou junto com a Vital Tape Físio para trazer um pouquinho mais para vocês sobre a fisioterapia em oncologia. Bem, antes de começar realmente a aula, toda a minha apresentação, eu queria que vocês soubessem que todo tratamento do câncer, seja ele um câncer, um tumor sólido, digamos assim, ele precisa da cirurgia para ser considerado curado. Então, esse é o caso do tratamento do câncer de mama. Então, a gente pode ter propostas de vários tratamentos. Uma determinada paciente pode ter até o mesmo tipo de câncer que outra. Paciente X pode ter o mesmo tipo de câncer que a paciente Y. Só que na hora da patologia, na hora do exame da biópsia, dá para se perceber, às vezes tem comportamentos diferentes esse tumor. E é por isso que podem existir propostas diferentes de tratamento. Então, o tratamento ele pode englobar a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, terapia-alvo. Então, tudo isso a paciente pode fazer ou não necessariamente, tá? O importante é saber que se a gente tem um protocolo de cura para o câncer de mama, se essa paciente tem possibilidade de ser curada, ela tem que passar pelo procedimento cirúrgico. Então, vamos iniciar. Bem, como eu já mencionei, né, o tratamento do câncer de mama, para ele ser curativo, engloba a cirurgia e pode englobar os demais tratamentos. A cirurgia e a radioterapia são considerados tratamentos locais, que são realizados aonde tem o tumor, e a quimioterapia e a hormonoterapia são considerados tratamentos sistêmicos, que vão acometer todo o corpo, tá? Numa próxima aula mais à frente, posso falar especificamente sobre a quimioterapia e sobre a hormonoterapia. O tratamento do câncer de mama, ele pode ser, como eu já mencionei, curativo, tem possibilidade de cura, ou pode ser paliativo, quando a paciente já chegou com câncer de uma forma mais avançada, já apresentando metástase para outros órgãos, e aí não tem mais condição de cura, mas tem condição de controle dessa doença. Então, essa paciente, se ela passar por um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico muitas vezes vai ser para reduzir a área de lesão, ou pode ser uma cirurgia em outras regiões, região de metástase, né? Metástase em fêmur, metástase em coluna. Então, é mais essa condição, para conseguir controlar mais a doença, tá? E a pessoa viver com melhor qualidade de vida. Mas bem, antes de falar sobre os exercícios, que é uma grande discussão, eu achei que valia a pena revisar um pouco a anatomia. Então, a mama, ela está localizada na nossa porção anterior do tórax, né? Todas as pessoas têm a mama, é claro que nos homens a mama tem uma forma, né? No sexo masculino, a mama tem uma forma mais involuída. Já no sexo feminino, as mulheres elas apresentam na fase da puberdade o aumento, o crescimento da glândula mamária, né? E a mama ela vai estar localizada entre o externo e a linha média da axila, o subaxilar, e vai estar localizada entre a segunda e terceira costelas até mais ou menos a sexta costela. Ela está apoiada sobre o músculo peitoral maior e numa porção do músculo serrátil anterior, muitas vezes do músculo oblíquo também, e da aponeurose do oblíquo. A maior parte da drenagem da mama
ela acontece, a vascularização, ela acontece também porque a mama ela está sobre a fáscia profunda do peitoral, tá? Então, ela se aloja, vamos dizer que ela está repousando sobre a fáscia profunda do músculo peitoral. Então, nossa mama ela é composta de tecido conjuntivo, de gordura e da glândula mamária, né? Que tem os ductos e os lóbulos, que é onde vai ter a condição de produção do leite. O que eu queria nesse caso aqui, dessa imagem, era realmente apresentar para vocês aonde ela está apoiada. E eu estou mencionando isso porque todas as cirurgias onde ocorre a retirada total da mama, ela tem que sofrer a retirada também dessa fáscia do peitoral, porque é onde a mama está depositada e é onde tem a maior parte da drenagem da vascularização. Se deixar essa porção da fáscia, tem um risco maior de disseminação de metástase, tá? Então, por uma forma de controle da doença, a fáscia do peitoral ela é retirada. E é justamente o nosso tecido, né, conjuntivo, a nossa porção de fáscia é que faz com que os órgãos tenham movimento, né, e os tecidos tenham movimento no nosso organismo. Então, muitas vezes a gente observa as aderências teciduais nos pacientes, por mais que a cirurgia não tenha sido tão agressiva assim, não tenha retirado musculatura, a gente fica se perguntando por que ela não está conseguindo movimento, por que o paciente está se sentindo tão presa para conseguir elevar o membro superior. E muitas vezes é a falta dessa fáscia, tá? Que faz uma aderência tecidual, então todo esse tecido do tórax ficando mais aderido, fica mais difícil para o paciente. Então, só para demonstrar para vocês, de uma forma, para a gente conseguir imaginar toda a vascularização, né? Como funciona. E a porção linfática. Então, a drenagem linfática, a maior parte da drenagem linfática, 75% dessa drenagem da mama, vai para a região dos linfonodos axilares e os outros 25% vão para a cadeia mamária interna e para a supraclavicular. Mas nos tratamentos cirúrgicos, a abordagem maior é nos linfonodos axilares, tá? Até porque a cadeia mamária interna está muito mais profunda. Então fica mais difícil abordar sem trazer tanta lesão para a paciente, vamos dizer assim. E aí dá para se tratar, no caso, se o tumor está bastante aderido, está mais aderido ao tórax, tem um risco maior de metástase para os linfonodos da mamária interna, pode-se fazer o tratamento com radioterapia, que é um outro tratamento local. Essa outra imagem eu trouxe também para mostrar como é para acessar esses linfonodos da cadeia axilar. A gente tem como 3 grupos de linfonodos na cadeia axilar, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, mais profundo. E justamente sobre essa região do nível 2 que a gente tem passando aqui está dissecado, né, o peitoral menor. Então, durante muito tempo, o procedimento cirúrgico também foi feito com retirada dessa musculatura para ter um acesso mais fácil para o procedimento cirúrgico. Tá? E aqui uma imagem de como o câncer ele pode se manifestar. Então, a gente pode ter um câncer que está intraductal, intralobular, que a gente chama in situ, né, que está bem localizado, está numa fase inicial, não tem uma chance de disseminação de metástase ainda, ele não está se infiltrando pelos tecidos, como está aqui o ductal infiltrante, o lobular infiltrante. Então, significa que a gente pode ter um tratamento mais conservador. E normalmente os tumores que são infiltrantes, significa que pode ter um risco já de disseminação de metástase, principalmente para a região dos linfonodos axilares. Esse é o primeiro ponto que vai ser avaliado no procedimento cirúrgico. Na verdade, é o primeiro ponto que é avaliado no momento do diagnóstico do câncer. Se perceberem bem, se lembrarem principalmente as mulheres, as meninas que estiverem assistindo, quando a gente faz um exame clínico das mamas, o ginecologista, o mastologista, ele apalpa as mamas e sempre apalpa também as axilas, a região supraclavicular, justamente para verificar se tem alguma chance, né, algum risco de ter deles sentirem algum nódulo nessa região, porque é o primeiro ponto que vem de metástase. E aí eu chego agora na fase do tratamento,
que é o primeiro passo para a conversa que eu quero trazer para vocês sobre a nossa atuação da fisioterapia. Então eu vou contar uma história aqui. A mama é um órgão externo, né? Então, por ser um órgão externo, era mais facilmente visto um câncer, principalmente porque ficava com uma lesão ulcerada. Então, há séculos atrás, desde da época do Egito Antigo, já encontraram relatos de que chegaram a realizar procedimentos de amputação de mama. Imagine aquela época sem anestesia, sem antibiótico, sem nada, como era difícil sobreviver a isso, né? Sobreviver a essa cirurgia de mutilação. Mas quando veio a fase já depois do Renascimento, em que pôde voltar todas as pesquisas em relação à anatomia, então foram descobrindo mais o funcionamento do nosso organismo, principalmente do sistema de drenagem, e aí começaram a ser propostas as cirurgias. Então, o papa da cirurgia do câncer de mama é Halsted. Halsted, ele fez a primeira proposta de tratamento para o câncer de mama, que era o tratamento cirúrgico, onde era retirada toda a glândula mamária, o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor e os linfonodos da axila. E anos depois, Patey veio e modificou um pouco essa cirurgia. Ele adaptou essa cirurgia para uma cirurgia menos agressiva. Também com a proposta de retirada da glândula mamária, dos linfonodos axilares, mas não retirava os dois peitorais, só retirava o peitoral menor. O que a gente discute hoje clinicamente, né, pensando que a retirada do peitoral menor nem sempre era pela invasão dessa musculatura para chegar até os linfonodos, mas pode ser também pela dificuldade em conseguir afastar o músculo peitoral menor para ter melhor visualização dos linfonodos da região axilar, tá? E antes da questão das cirurgias conservadoras, vieram também, depois de Patey, veio Madden, que propôs a técnica cirúrgica só da retirada da glândula mamária e dos linfonodos axilares. Só que sempre quando há retirada da glândula mamária, há retirada também dessa faixa profunda, tá? Do peitoral. Então, depois de uns anos, começaram a se discutir sobre a possibilidade de cirurgia conservadora. Então, Umberto Veronese, ele fez um grande trabalho, foi na década de 70, já bem mais recente, onde ele conseguiu verificar que a paciente, quando era submetida a uma cirurgia conservadora, se ela fizesse a radioterapia adjuvante, ou seja, tratamento radioterápico em seguida sobre essa região mamária, ela tinha a mesma sobrevida de uma paciente que retirou a mama inteira. E isso pode trazer maior qualidade de vida para as nossas pacientes também, né? Então, vocês podem encontrar na literatura diversos nomes para uma cirurgia conservadora. Pode encontrar tumorectomia, segmentectomia, centralectomia, quadrantectomia, setorectomia, que for. O que significa para a gente que é uma cirurgia que conserve a mama. O princípio de se fazer essa cirurgia, primeiro, é saber comparativamente qual o tamanho do tumor comparado com o tamanho da mama, se existe a possibilidade de se fazer uma cirurgia em que fique cosmeticamente viável. Tem que saber se existe margem de segurança livre de doença, que pode ser de milímetros ou centímetros de acordo com o tamanho do tumor, e retirando essa margem de segurança a mama não fique deformada, tá? E se essa paciente tem a condição de se fazer uma radioterapia pós-operatória, porque assim vai ser dado o protocolo de cura. Então, toda paciente que for submetida à cirurgia conservadora para retirada do tumor da mama, ela tem que ser submetida a uma radioterapia adjuvante. E aí tem pessoas que não podem fazer a radioterapia adjuvante, como pacientes que têm lúpus, por exemplo, não pode se fazer a radioterapia. Uma senhora muito idosa, às vezes, não tem condição de se fazer uma radioterapia, pela pele ser mais sensível, ter um risco maior de queimadura, tá? Então, além do que, tem toda uma questão da estrutura social. E isso deve ser proposto para a paciente, porque a paciente, para fazer a radioterapia, ela precisa
comparecer ao tratamento no mínimo 15 vezes. Hoje em dia a gente tem tratamentos radioterápicos de 15 frações, 15 dias, mas tem os antigos, né, os que mantêm ainda como rotina, vamos dizer assim, de 30 sessões, 28 a 30 sessões de radioterapia. Mas a base, em média, é que sejam 25 sessões. São 5 semanas de tratamento diário. Então, a paciente precisa ter uma condição de realizar esse tratamento, tá? E nas outras cirurgias que eu mencionei, de mastectomia Halsted, né, que foi o pai da cirurgia do câncer de mama, a modificada Patten e modificada Madden, eu falei que todas eram também com a retirada dos linfonodos axilares, que é o que a gente chama de linfadenectomia axilar. E a cirurgia conservadora também da mama, ela pode estar associada a uma linfadenectomia axilar completa. Mas a cirurgia também ela pode estar associada à biópsia do linfonodo sentinela. Então, hoje em dia, a gente pode encontrar paciente que fez mastectomia, retirou a mama toda e fez a biópsia do linfonodo sentinela. E podemos ter a paciente que fez conservadora na mama e biópsia do linfonodo sentinela. Mas também podemos observar paciente que retira a mama toda e faz o esvaziamento da axila e paciente que faz cirurgia conservadora e o esvaziamento da axila. Então, a decisão de se retirar a mama toda ou conservar a mama vai depender realmente da relação da mama versus o tamanho do tumor e da possibilidade de se fazer uma radioterapia adjuvante, tá? Isso independe da cirurgia axilar. Então, e podem ter casos também que tem necessidade porque o tumor é grande na mama, mas não invadiu ainda a axila. Então, retirou toda a mama, mas na axila não precisou retirar todos os linfonodos. E aí foi proposto para pacientes fazer uma biópsia do linfonodo sentinela. Então, aqui estão as possibilidades de cirurgia axilares, tá? Então, aqui estão os linfonodos axilares. Então, uma das possibilidades é a linfadenectomia axilar, que vocês podem encontrar na literatura também linfonodectomia axilar ou esvaziamento axilar, é a mesma coisa, é a retirada dos linfonodos, tá? E tem a técnica da biópsia do linfonodo sentinela. A linfadenectomia axilar, ela envolve a dissecção dos níveis axilares em pacientes com câncer de mama invasivo, numa fase em que já está um tumor um pouco maior, tá? A finalidade da linfadenectomia é prognóstica, para se fazer o planejamento terapêutico no pós-operatório e, claro, controlar a doença ali. Então, uma vez que tenha o tumor já nos linfonodos axilares, retirando esses linfonodos, traz uma possibilidade de cura, né? E redução do risco de disseminar esses linfonodos para outra região. Mas, ao mesmo tempo, já traz um alerta de que se tem ali nesses linfonodos, será que alguma célula escapou para alguma outra região? Então, aí pode-se traçar um tratamento adjuvante, né? Com quimioterapia, radioterapia. Então, todo esse tratamento vai depender de como vai estar, qual vai ser a biópsia dos linfonodos axilares também. E, claro, é esse tipo de cirurgia que traz o maior número de complicações pós-operatórias que a gente vai encontrar nos nossos pacientes, como dor, restrição da amplitude de movimento, sensação de peso no membro, e complicações das feridas de ferida operatória e, claro, o mais temido, que é o linfedema. Para fazer a dissecção axilar, então precisa utilizar, né, um afastador, fazer uma grande tensão nessa região, tracionar bastante, rebater o peitoral para depois fazer uma lissutura, conseguir acessar os linfonodos e depois a paciente, muitas vezes, nessa questão de afastar a musculatura do peitoral, ela sente uma grande tensão e sente uma grande retração nessa musculatura, tá? E a técnica do linfonodo sentinela significa que o sentinela é aquele guardião, né? Se a gente for lembrar lá no palácio da Rainha Elizabeth, tem aqueles guardas que sempre ficam mudando de posto, né? Os sentinelas, eles são os primeiros a receber uma pessoa que está chegando ao castelo, então é a mesma coisa com os nossos linfonodos. Então, o linfonodo sentinela seria aquele, teoricamente, o primeiro a receber a drenagem dos vasos linfáticos. E aí, uma vez que ele estiver contaminado com tumor, é a maior chance de
contaminar os outros linfonodos também. Nos cânceres iniciais, já está sendo considerado o protocolo padrão se fazer a pesquisa desse linfonodo sentinela. Então, o que vai ser proposto? Para uma paciente que na hora do exame clínico, antes da cirurgia do câncer de mama, o médico apalpou a axila e não sentiu nenhum caroço na axila, nenhum nódulo aumentado, vamos dizer assim, se fez exame de imagem e não visualizou nenhuma tumoração ali na região axilar, pode ser proposto a pesquisa do linfonodo sentinela no momento cirúrgico. Então vai ser injetado na paciente, ao redor do mamilo, o azul patente ou o tecnésio, ou pode ser injetado os dois, tá? O tecnésio é um radiofármaco, o azul patente é um corante azul, e aí no momento cirúrgico, no ato cirúrgico, no intraoperatório, na hora deles abordarem a axila, eles vão visualizar o linfonodo corado de azul, porque a nossa linfa é esbranquiçada, então o linfonodo ele é mais esbranquiçado, então ele vai receber esse corante azul, tá? Ou se for com tecnésio, tem que ter uma máquina, uma estrutura para conseguir captar com uma caneta, vai conseguir captar a radiação desse radiofármaco. Então aí, detectando esse linfonodo, ele é retirado no momento da cirurgia. Tem um patologista no centro cirúrgico. Esse patologista ele faz o primeiro exame por congelação e aí verifica se a célula está contaminada ou não. Se tiver com câncer, é proposta a retirada de todos os linfonodos. Se não tiver com câncer, ou pelo menos do maior nível de linfonodos, tá? Se não tiver com câncer, para a cirurgia por ali da axila e não precisa abordar os outros linfonodos. Então, aqui tá. Ele coradinho de azul e ele pode ser retirado e o patologista faz o exame na hora. E existem também as cirurgias de reconstrução, né? Então a reconstrução mamária, ela pode ser imediata, no momento em que a mama é retirada, pode-se colocar, no caso vai ser ou o silicone, a prótese de silicone, ou um expansor. Então a prótese de silicone é muito mais quando a paciente pode se fazer a retirada da mama, mas poupando toda a pele externa, todo o arcabouço, tá? Isso vai depender da localização do tumor. Então, se com margem de segurança não estiver mais próximo à pele, pode poupar essa pele. E existem as reconstruções mamárias tardias, que são aquelas que são feitas quando a paciente já passou por todo o procedimento cirúrgico, pela radioterapia, quimioterapia. Então, no mínimo 6 meses depois da radioterapia, ela pode ser submetida a uma reconstrução tardia. E aí, nesse momento, se ela não tiver com algum expansor, ela vai ser submetida a uma cirurgia de reconstrução com tecido autólogo. Então, quando se faz a retirada da glândula mamária poupando toda a pele, aqui nesse exemplo, tirar a glândula mamária, o mamilo e poupou toda a pele. Aí pode-se implantar diretamente o silicone embaixo da musculatura do peitoral, tá? Já que não vai ter mais a glândula mamária. Então, é a musculatura do peitoral que vai abraçar, fazer a barreira em cima dessa prótese. E nesse caso, esses casos são mais indicados para pacientes que não têm indicação de se fazer uma radioterapia. E pode ser indicado, em alguns casos também, o expansor. Quando não consegue poupar a pele da paciente, se coloca esse expansor, ou quando a paciente vai ter que ser submetida à radioterapia. Tá? Então ele é colocado também abaixo da musculatura do peitoral e do serrátil, e ele vai sendo expandido semanalmente até atingir o volume que o cirurgião plástico quer chegar para equilibrar com a mama contralateral. Nas cirurgias tardias, né, que são os tecidos autólogos, pode ser rodado o músculo grande dorsal. Então ele vai fazer uma tunelização aqui embaixo da pele, vai rodar essa musculatura, ele vai substituir a pele dele, ele vem com uma ilha de pele, essa porçãozinha, para substituir a pele da mama, e comumente essa cirurgia é feita com uma prótese, tá? Porque a musculatura do grande dorsal não é grande o suficiente para fazer um volume de mama. E pode ser utilizado também a reconstrução com retalho do reto abdominal.
Isso aqui são exemplos de reconstrução, existem outras de microcirurgia também. Mas é só para dar um conhecimento geral de como a gente vai encontrar essas pacientes no pós-operatório, tá? Então, eu te trouxe de propósito o mesmo slide que eu tinha apresentado na outra aula de pré e pós-operatório, que o que a gente pode fazer então no pós-operatório imediato? A gente pode fazer exercícios respiratórios, tratamento sintomatológico, se a paciente estiver apresentando alguma dor, alguma retenção, exercícios preventivos de trombose, e por isso que a gente já orienta a deambulação com o paciente, né? E liberação para os movimentos. Claro, orientação para os cuidados em casa. Então, é nessa liberação para os movimentos do membro superior que começa o grande desafio da fisioterapia, né? Isso porque tanto mastologistas como cirurgiões plásticos, eles temem as complicações cicatriciais. E aí, entre as complicações, a gente pode observar a formação de seroma, hematoma, necrose, descência cicatricial. Nós podemos observar que isso já não é uma preocupação direta dos cirurgiões, que eles se preocupam com todo o procedimento de cicatrização, né? Até a paciente está completamente cicatrizada. Isso daí, essas complicações agora já tem mais relação conosco, com os fisioterapeutas, que é a formação da síndrome da rede axilar, que é uma fibrose do coletor linfático, e isso vai trazer dor e restrição do movimento desse paciente. Tá? Então, quanto mais dor, o paciente entra no ciclo vicioso. Sente dor, mais ele retrai esse movimento. A dor é principalmente na extensão de cotovelo e na flexão do ombro. Então, se o paciente sente dor para fazer essa extensão nessa região, ele começa a não fazer. E aí vai retrair cada vez mais o movimento. E temos um grande receio da restrição articular. Principalmente porque para se posicionar para a radioterapia, a paciente precisa ter uma flexão e uma abdução completa para ficar na máquina para receber a radiação. Então, a nossa preocupação é que a paciente volte à funcionalidade do seu dia a dia, volte à sua independência funcional, volte a sua atividade de lazer, atividade laboral, mas a paciente também precisa dar seguimento ao tratamento. Então, se ela vem nessa fase do tratamento restringindo o movimento e ninguém orienta que ela faça exercício, o risco dela desenvolver uma capsulite adesiva é muito grande. E a capsulite adesiva é super difícil tratar, porque é uma condição crônica que ela tem uma regeneração própria, ela tem a fase de seu restabelecimento que demora mais de 1 ano e a paciente não pode esperar por isso. Então, é essa a nossa grande preocupação, tá? Então, eu trouxe aqui uns dos estudos que falaram sobre essas complicações que os pacientes apresentam. Então, esse estudo foi uma coorte, um acompanhamento de mulheres no Hospital do Câncer 3, no INCA. Foram acompanhadas 1.417 mulheres que fizeram a cirurgia do câncer de mama de 2007 a 2009, mas foram pacientes que tinham um câncer numa fase inicial. Tá? Um tumor pequeno. Então, que a princípio, essa paciente seria indicada a fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Então, por isso que não tem todas as pacientes que foram operadas naquela época. E aí, o que foi observado é que, em relação à infecção cicatricial, as pacientes que foram submetidas à biópsia do linfonodo sentinela, 3,8% tiveram a infecção na cicatriz e 12,9% das pacientes submetidas à linfadenectomia axilar tiveram infecção da cicatriz. Quando observamos a formação do seroma, 28,5% das pacientes submetidas à biópsia do linfonodo sentinela tiveram seroma e quase 70% das pacientes submetidas à linfadenectomia axilar tiveram seroma. Em relação à síndrome da rede axilar, 6% da biópsia do linfonodo sentinela e 22,5% das pacientes de linfadenectomia axilar. Esse outro estudo também foi feito no Hospital do Câncer 3, onde o objetivo principal era verificar
a incidência da síndrome da rede axilar. A incidência é o que era fator de risco. Então, o que foi visto é que a síndrome da rede axilar, em 5,4% das pacientes, estava associada com uma dor no ombro, tá? E em comparação, né? E, por outro lado, também, mesmo não tendo síndrome da rede axilar, dor no ombro não, dor no membro superior. Então, 13,5% das pacientes, independente de ter síndrome da rede axilar, já tinham queixa também de dor no membro superior. E pacientes que tinham a síndrome da rede axilar, 11,4% também tinham a restrição do movimento do ombro, e no total, independente de ter a síndrome da rede axilar ou não, 23% tinha restrição do movimento. E nesse mesmo estudo, avaliaram também a necrose da cicatriz, né, que observaram em 20% das pacientes, e hematoma em 7,2% das pacientes. Eu trouxe desse jeito só para a gente observar, para mostrar para vocês o quanto essas complicações são frequentes, tanto para a questão da cicatrização, quanto para a questão da recuperação dos nossos pacientes, tá? Então, dito isso, o que a gente pode concluir é que no pós-operatório imediato, se eu restringir a movimentação da paciente, eu vou estar prevenindo seroma e todas as complicações cicatriciais, digamos assim, né? Então, seroma, decência, necrose, mas ao mesmo tempo eu vou estar trazendo o risco de formação da síndrome da rede axilar e uma restrição do movimento por uma capsulite adesiva, né? Ou qualquer outro processo inflamatório que a paciente venha apresentar, mas a capsulite é sempre nossa maior preocupação, né? E aí, a partir daí, a gente fez um estudo, e aí é o que mudou a nossa rotina no INCA. Então é o que eu venho trazer aqui, porque sempre foi a grande discussão na balança, né? Então poderia estar, por isso que eu falei que poderia estar no mitos e verdades. Então a gente quis verificar se realmente a liberação do exercício faz ou não tanto mal assim para as nossas pacientes, tá? Então, esse ensaio clínico, ele foi feito com 465 mulheres. Todas as mulheres foram abordadas no primeiro dia de pós-operatório, independente do tipo da cirurgia. Só não incluímos cirurgias de reconstrução mamária, tá? E essas pacientes eram randomizadas. Um grupo era randomizada, era sorteada para fazer o exercício livre e o outro grupo para fazer o exercício restrito a 90 graus, mas todas tinham que fazer pelo menos exercício na altura do ombro. E o que foi considerado exercício livre é o exercício acima de 90 graus que não trouxesse desconforto para a paciente, que não trouxesse a sensação de que estaria repuxando a cicatriz. Então, é acima de 90 até onde ela sentisse que não estivesse incomodando. Então, não era obrigatoriamente nenhuma paciente era obrigada a fazer 180 graus, tá? E aí, o que a autora verificou foi que, se formos comparar para quem fez o movimento livre ou para quem fez o movimento restrito a 90 graus, foi observado que a frequência de seroma é basicamente a mesma, de infecção também, de hematoma também, decência também e necrose. Isso, quando se faz, a gente vê que tem uma frequência parecendo um pouco maior para o movimento livre, mas é porque tem um número maior de pacientes que foram randomizadas para esse grupo, porque essa randomização ela não era feita separadamente com cada paciente, ela era feita semanalmente. Ou seja, naquela semana era sorteado um envelope, todas as pacientes que fizessem a cirurgia naquela semana seriam convidadas a fazer o movimento livre. Se de repente o envelope tivesse escrito movimento restrito, todas as pacientes daquela semana fariam o movimento restrito. E como nem toda semana tem o mesmo número de cirurgias, então teve essa diferença no número final, tá? E aí é por isso que, se vocês forem observar, né? Aqui tá 29%, aqui 33%, tem uma diferença. Não, quando a gente vai para a estatística, não existe diferença nenhuma. Então, não existe diferença estatisticamente significante para dizer que fazer movimento livre ou restringir movimento a 90 graus vai ser
benéfico ou maléfico para a paciente em relação à sua complicação cicatricial. Então, o que a gente pode concluir é que se a gente liberar o exercício com amplitude livre no pós-operatório do câncer de mama, tá seguro, porque o número de complicações que essas pacientes tiveram é independente do movimento. Ela pode existir, vai continuar existindo por condição fisiológica da paciente, condição clínica da paciente, o que quer que seja, mas não pelo movimento, tá? E esse outro estudo foi feito pelo grupo em São Paulo. A Samantha é a autora principal desse estudo, foi o doutorado dela. Ela foi feita com 60 pacientes que foram submetidas à reconstrução imediata. Então, o primeiro estudo que eu mencionei era só com pacientes de cirurgia de câncer de mama sem reconstrução. E nesse aqui foi exclusivamente com pacientes de reconstrução. E todas as pacientes de reconstrução imediata, seja com expansor ou com a indicação da prótese de silicone, né? Então, todas as pacientes eram orientadas no primeiro dia de pós-operatório iniciar exercício até 90 graus, no primeiro dia já, e a partir do 15º dia de pós-operatório, elas passavam por uma nova avaliação, elas passavam para essa avaliação semanalmente, e aí passando pela nova avaliação, elas foram randomizadas. 30 pacientes foram orientadas a iniciar um movimento livre acima dos 90 graus e 30 pacientes mantiveram ainda o movimento a 90 graus. E elas fizeram a mesma pergunta: será que liberar o movimento ou limitar o movimento vai trazer complicação para a cicatrização? E também não verificaram nenhuma diferença estatisticamente significante, tá? Então concluíram que realizar movimentação livre ou movimentação restrita após 15 dias do pós-operatório não apresentou diferença na incidência de complicações cicatriciais, e observaram ainda que as pacientes que foram orientadas à movimentação livre apresentaram menos dor, apresentaram melhor amplitude de movimento do ombro, melhor recuperação mais rápida e menos restrições funcionais. Então, obrigada. Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a gente pode concluir que liberar o movimento no pós-operatório do câncer de mama, seja paciente que tenha feito a cirurgia conservadora, seja paciente que tenha feito a mastectomia ou a paciente de reconstrução imediata, que é o que a gente tem de pesquisa na literatura. E o que é bom é que eu trouxe 2 pesquisas que foram feitas na nossa população brasileira, tá? Então, a gente viu que não traz complicação para as nossas pacientes. As complicações, elas podem existir, mas por outros motivos, e não pela nossa conduta como fisioterapeuta. Então, tá aí. Todo mundo já pode se sentir seguro, livre, para um primeiro dia de pós-operatório, já estimular a paciente que foi submetida à cirurgia do câncer de mama a iniciar os exercícios, tá? Então, até a próxima, gente!